Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que a gente fala aqui sobre Bittrex 24, sobre funcionalidades em geral. São quase 200 episódios, a gente está na 6ª temporada e é muito conteúdo. A gente está em todas as plataformas, aí é só procurar a gente lá por 24Cast. Deezer, Amazon, Spotify. Aliás, se estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas lá pra gente. E não esqueça de acompanhar a gente lá no YouTube. A gente tá com muito conteúdo novo lá. Vai lá, se inscreve no nosso canal, que vai te ajudar a se manter bem atualizado, tá bom? A gente passa por aqui geralmente às quintas-feiras com episódios novos e com conteúdos novos. Hoje eu tenho aqui um assunto bem legal que sempre me pediram. Estava na hora de trazer aqui. Deixa eu trazer primeiro o convidado que passa por aqui, já tá virando fã, já disse que pedir música no Fantástico até. Fala, Henrique. De novo, cara, olha só. Pois é, de novo aí, menos de um mês já. Eu tô quase virando um co-host aí, né, Romulo? Já tá quase virando co-host. Tem que colocar uma cadeira pra você aqui. Seja bem-vindo aí, cara. Olha aí, legal. Obrigado mais uma vez, né? Fazendo basicamente uma collab agora, né, Romualdo? Legal. Dos nossos 2 conteúdos aí, tanto frente CRM Think quanto aqui como Connect Thinking também, né? Então a gente vamos para mais um bate-papo aí muito interessante. Show. Vamos fazer uma conexão com Porto Alegre ali, lá aqui com o nosso parceiro. O Alexandre, bem-vindo, cara. Bem-vindo ao 24Cast, bem-vindo ao canal da Connect Think. Opa, valeu, Romualdo. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí ansiosos aí para esse bate-papo aí, acrescentar conhecimento, know-how aí, o que a gente puder contribuir. Show. A gente já está ensaiando esse bate-papo aqui há um tempo, né? Enfim, ele aconteceu. Alexandre, eu queria que você começasse falando um pouco aí Fala um pouco da tua trajetória, né? Como é que você caiu aí nesse mundo de tecnologia, até chegar na tua empresa e até chegar no produto que a gente vai falar um pouco, porque eu sei que tem uma trajetória para tudo isso acontecer aí, né? Ah, sim, verdade, né? E não é pequena, né? A gente começou cedo, né? Eu tinha aí por 21, 22 anos, isso há 20 e poucos anos atrás, né? Já contou sua idade. Então, assim, foi bem interessante porque quando a gente começou, não tinha muito ainda essa pegada SaaS, essa visão, mas nós sempre tínhamos essa, vamos dizer assim, essa vontade de criar uma solução escalável, né? E nós entramos no parque tecnológico, que é o Tecnopuc, lá em 2005, com um projeto, né? A Tecnopuc é tipo uma incubadora, isso? A Tecnopuc é um parque tecnológico, o Tecnopuc é um parque tecnológico que fica dentro da PUC, né, na Porto Alegre. em Porto Alegre, e ela faz, vamos dizer assim, ela movimenta o mercado de inovação unindo as empresas com a universidade, né, e com o corpo da universidade, né, alunos, professores, etc. Então é uma mescla ali de cabeças, né, e que acaba se juntando para fazer diversas coisas, né. Então na época nós éramos alunos da universidade com uma veia empreendedora, né, e quando a gente criou a startup na época, né, a gente foi para dentro de uma incubadora que na época chamava-se Rayar, né? Hoje tem outro nome ali dentro do parque, né? Mas nós habitávamos ali o mesmo ecossistema que estava lá, a Dell, a Microsoft, a HP, várias empresas de inovação, né? Ali dentro, né? E aí propicia um relacionamento bacana, assim, né? Então dali a gente nasceu praticamente nesse ambiente, assim, e começamos um negócio ali. O nosso negócio inicial não é a solução que a gente vai falar hoje, né? Então, o nosso foco sempre foi infraestrutura de TI, né? A minha formação é técnica, né? Então, sempre ligado à parte de rede, segurança da informação, trabalhávamos muito com software livre, então a gente implantava muitas seguranças, assim, tipo soluções de segurança e conectividade nas empresas que eram nossas clientes. Firewall, enfim, tudo que é o combo aí de conectividade e segurança, VPN, essas coisas assim. Antes de ter uma força no cloud, assim, provavelmente, né? Isso não esquece cloud, né? Na verdade, não tinha essa visão naquela época, né? Sim. As empresas todas tinham a sua TI dentro da empresa, né? Então a gente implantava esses data centers, né?
ajudava os nossos clientes a se inserir nesse mundo mais conectado, vamos dizer assim, né? Sim. E isso ficou por, 15 anos, praticamente, a gente focado em construir soluções. Nós tínhamos uma solução, temos até hoje, e vários clientes utilizam, inclusive, né? Hoje esse negócio ele representa 25% do que é a NetWall, né? Mas esse negócio é uma solução de monitoramento de infraestrutura. A NetWall ainda continua atuando normal, vocês estão no mercado. Continua atuando normal, né? Continuamos normal. O que aconteceu é que acabamos criando uma solução para nós mesmos, né? Nós tínhamos um desafio de escalar a prospecção na rede social. A gente entendia que o social selling, isso nós estamos falando em 2017, 2018, né? Uhum. Já com outro negócio operando, bombando, tudo certinho. Aí quando a gente percebeu que tinha uma lacuna ali, uma necessidade de aumentar, escalar a prospecção. A gente fazia o que o pessoal chama de outbound 2.0 ou prospecção 2.0, que é aquele cold call, né? Então nós trabalhávamos com listas de empresas e a gente descobria quem era o decisor ligando. Aí caía na secretária, no estagiário, não conseguia falar com o decisor. Nós tentávamos descobrir o decisor, mandávamos material e era aquela dor, né? E funciona, é um tipo de prospecção que é super efetiva, né? E cara, né? E aí a gente percebeu que indo pelo LinkedIn, né? O nosso público estava lá em massa, indo por ali a gente quebrava etapas, né? Pulava etapas porque a gente caía direto no decisor, né? Só que o processo de conseguir falar, manter um follow-up, enfim, criar uma copy de abordagem, aquilo ainda era muito incipiente e as iniciativas dentro da nossa empresa, elas eram isoladas. A gente via que tinha vendedor que fazia muito bem, tinha vendedor que não fazia nada e aquilo não gerava um resultado, não era um canal de aquisição estruturado, né? Então, quem conseguia fazer por ali fazia e tinha bons resultados. Então o que a gente fez? A gente entendeu como seria o processo de prospecção outbound dentro do LinkedIn, né? Como que dava certo aquilo, manualmente falando, e aí nós partimos para uma solução, né? E não era uma solução que nós estávamos desenvolvendo, a gente foi atrás de uma solução pronta, de mercado. E para nossa surpresa, naquela época ali, as soluções que existiam, elas eram muito difíceis de serem usadas para dentro do time, né? Então eu conseguia usar, porque minha formação técnica, então eu tinha uma facilidade de instalar plugin, de rodar script, enfim, de pegar arquivo de um lado, botar para outro e fazer aquele negócio, consumir um arquivo gerado por uma outra ferramenta. Então, assim, para mim aquilo era difícil, mas eu conseguia fazer. Agora, quando tu começava a ter um pouquinho mais de organização, do tipo, eu quero agora que rode para os meus 5 vendedores esse negócio. Não acontecia, né? Os caras não conseguiam usar. E aí quem tinha que usar era eu. E aí eu usava para mim, aí usava para o outro e usava para o outro. No terceiro quarto que eu começava a tentar gerenciar, eu não conseguia fazer mais nada. Eu passava o dia inteiro cuidando de robôs, de scripts e não só isso. O próprio LinkedIn, existem restrições em questões de volumetria de ações lá dentro, que não se pode sair fazendo à vontade, que você pode ter problema. Então eu tinha uma planilha de Excel onde eu fazia controle de cada vendedor meu, quantas vezes já tinha feito tal ação. Tipo, era um balanceamento, mas na mão, manual. Na mão. E aí isso tudo gerava um trabalho monstro assim para mim. Né? E quando eu viajava, parava, né? Então, tipo, se eu ou fazer uma visita para um cliente, parava, porque estava rodando na minha máquina aquele negócio. Aí eu tinha que desligar, eu estava no meu Note. Aí a primeira etapa foi, vamos montar uma infraestrutura dentro dos servidores para rodar esse negócio em máquina virtual e que fique acessível pela internet. Mas de qualquer forma era muito complexo, e aí só eu conseguia operar aquele negócio, e aí às vezes eu não rodava, me esquecia de dar o play nos negócios lá e não prospectava. Ou então não dava follow-up na hora que tinha que dar, ou então acabava batendo no contato que meu colega já tinha batido, porque não se tinha controle de quem já tinha sido prospectado ou não. Então, se as campanhas ficassem muito similares, assim, o risco de a gente abordar os mesmos alvos era enorme. Então,
nós encerramos a operação com esse negócio muito rápido, né? E a gente brinca, né? Se essa solução que a gente usou fosse boa, nós nunca teríamos criado a nossa, né? Então, a gente acabou criando porque a tecnologia que nós dominávamos para os outros produtos que a gente tem até hoje, elas eram, vamos dizer assim, muito próximas do que a gente acabou construindo, por mais diferente que sejam soluções totalmente diferentes, né? E aí, o meu sócio que cuida da parte técnica, a gente conversou e disse, olha, eu estou com uma demanda, essa demanda ela não está sendo bem atendida pelas soluções que eu pesquisei, nós temos condições de criar algo que faça, daí eu expliquei, né? Eu preciso que faça isso, ó, é simples, entre lá no LinkedIn, gere uma lista de potenciais clientes, né, com base numa segmentação que eu determine, né? Então, meu foco são diretores, são presidentes, ou são CEOs, são gestores da área comercial ou do marketing, e esses caras aqui, esses 500, esses 1000 caras aqui que são qualificados, que esse é o cara que eu quero chegar, eu preciso que o robô entre em contato, convide, e que se esses caras aceitarem, verifique se eles aceitaram, e se eles aceitaram com alguma resposta, siga um fluxo, se eles não responderam nada, vá por um outro caminho, e mantenha aquecido o relacionamento com eles em escala, para um time inteiro. Se eu tiver 10, 20, 30 vendedores, eu quero que tenha 20 robôs fazendo isso e não conflitando. E aí, lógico, lá atrás era um sonho, né? Isso lá em 2017, 2018, a gente criou um embrião desse negócio. Quando a gente começou a rodar para uso nosso, né, e pelo próprio ambiente de tecnologia que a gente vivia lá, nós conversávamos com pessoas e dizíamos, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo e tal. No fundo, aí, então, vocês eram uma empresa de prospecção, basicamente? Vocês estavam ali uma empresa de prospecção? Não, nós somos uma empresa que tem um produto de monitoramento de infraestrutura. Antes eu digo até vocês fazerem essa spin-off, vocês estavam basicamente numa linha de prospecção ali, outbound, né? Quase. Sempre, isso, sempre. Nós somos empresas de prospecção outbound, usando técnicas lá do spin selling. A gente já fazia venda previsível, né, de acordo lá com o Byron Ross. Antes de nós imaginar que aquele negócio existia, né? Então o nosso processo era muito parecido com o que eles faziam lá, né? E funciona, né? Só que nós não tínhamos aquela visão do cálculo de previsibilidade, como tu faz toda aquela CAC, LTV e tal. A gente tinha as nossas formas de analisar, né? E a gente, depois que entrou em contato com esse tipo de processo, né, a gente ajustou a nossa visão, né? E o nosso produto nasceu nesse momento, assim, tipo pré-pandemia, né? Para a gente poder escalar, funcionou muito bem. E aí, como é que ele surgiu como produto? Através de demanda de empresas vizinhas ali no parque, né? Então, bateu o pessoal da área comercial da Oracle na porta lá. Eu ouvi dizer que vocês têm uma solução que faz prospecção no LinkedIn, né? Eu queria conhecer. Nós, vem cá, né? Não estava nem como produto ainda, era nós que usávamos, né? Mostramos para eles, cara, teve liga, a gente viu uma baita oportunidade, porque era uma dor não só nossa, né, como uma dor generalizada, né? Sim. Até hoje as pessoas têm essa necessidade, né? Fala, Henrique. Então foi assim que surgiu. Bacana a tua trajetória, né, Alexandre? Eu acho que só pra gente compilar aqui, né, toda essa trajetória, então você iniciou lá com uma empresa voltada para infra, onde que tinha uma dor, onde que a forma que vocês fazem a abordagem, né, com o cliente é via estratégia de marketing outbound. E aí nesse contexto Exato. Você foi aí tendo, né, sucesso, enfim, mas de uma forma muito mais prática da empresa de vocês, né, não como um processo organizado, vamos dizer assim. E aí onde que vocês... Era um processo organizado, né? A gente sempre usou CRM desde o início, assim, da nossa área comercial. A primeira coisa que a gente foi atrás foi de uma solução de CRM. Na época, a gente usava
eu não vou me lembrar, mas eram várias soluções livres que existiam, né? E a gente pegou uma daquelas lá que tinha disponível e a gente sempre usou, né? Mais para frente lógico, a gente foi construindo o nosso processo em cima do nosso know-how de prospecção, né? Então a gente sempre trabalhou com vendas de forma cold call, assim, e anotando tudo e tendo todo um processo acompanhado, né? Ele foi aperfeiçoando ao longo do tempo. O que deu a coincidência é que, vamos dizer assim, a gente estava fazendo exatamente o que os caras estavam fazendo lá fora, sem saber que a gente estava fazendo aquilo, entendeu? Para nós era normal, era o jeito que a gente sempre trabalhou. E quando a gente viu o modelo que eles usavam, a gente, a gente está fazendo exatamente, mas a gente chegou até esse modelo sofrendo, né? Apanhando um pouquinho. Não pegou a atalho. Um pouquinho. É porque quando você não tem referência, né? Você vai, né, intuitivamente, né? Exatamente, né? E o bacana é que o que eles falam, tipo, receita previsível é tu acrescentar tecnologia na tua prospecção, né? Para escalar. Talvez para escalar e para ganhar produtividade mesmo, né? Isso, e separar os times, né? Então tu pega lá o cara que, vamos supor, o vendedor não gosta de prospectar, ele gosta de fazer a reunião e fechar negócio. Então ele cria a separação desses times em SDR, né? E aí esse SDR se dedica mais na prospecção. Então isso tudo a gente acabou construindo com o produto que a gente fez. Então nosso vendedor não se dedica mais tanto no esforço de fazer a prospecção, porque agora tem a plataforma que faz por ele, né? Então o nosso SDR acabou sendo o software, né? E não o vendedor, o que é bom, né? Porque sobrou bastante tempo para o vendedor focar naquelas oportunidades que vão surgindo, né? Então, diante toda essa jornada dentro de uma dor, né, normalmente própria de vocês, aí vocês criaram de fato o Cata Cliente para atender primeiramente a empresa de vocês, para atender a dor que vocês tinham, para otimizar ainda mais o time, para melhorar o processo que vocês já tinham construído, como tu falou, apanhando aí bastante, e aí surge o Cata Cliente. Dentro dessa... Exato. Tu comentou o LinkedIn, né? Acho que só pra gente deixar um pouco claro por que o LinkedIn. Você comentou ali alguns pontos, né, principais, que é, de fato, achar ser mais assertivo, acredito, né? Porque toda a trajetória do cold call, às vezes, ela é muito extensa, né? Até tu chegar no decisor. Então, isso. Para você encurtar esse caminho, hoje o LinkedIn, ele te facilita, de fato, essa otimização de tempo. Exato. O LinkedIn, por que o LinkedIn, tá? Porque o nosso negócio sempre foi outbound, na nossa área comercial. E nós não tínhamos habilidade naquela época em fazer inbound, né? Por mais incrível que pareça. O normal, pelo menos a maioria das empresas, elas começam no inbound e depois eles vão estruturando o outbound, né? E nós nascemos nessa... Talvez pela nossa idade, né, mais raiz, assim, era a venda de porta em porta, né? Então, né, depois tu vai para ligação, para marcar reunião, e aí para nós foi natural que a forma de trabalhar que o LinkedIn nos oferecia era o mais parecido com o que a gente já fazia, né? Então tu tem assim, começa com a lista, né? Como é que a gente arrumava a lista naquele tempo? Diversas origens, né? Evento, tu comprava listas das indústrias, das maiores empresas e tal, e aí tu ia descobrindo os caras. No LinkedIn já tem um filtro pronto ali, né? Tu procura tudo ali, tá tudo segmentado do jeito que a gente já fazia. E o nosso público-alvo, como é B2B no nosso negócio, o LinkedIn é a praia do B2B, né? É a maior rede de B2B do mundo, né? Então, para nós, estava tudo apontando para o LinkedIn, né? Não se usava. A gente vê essa tendência do LinkedIn até aqui, né, Henrique? Quantas vezes nos procuram aqui perguntando, eu quero integrar com o LinkedIn, e é uma dificuldade por vários motivos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa abrangência funcional que tem o Cata Cliente, talvez até explicando, né, porque aqui vai ser um bate-papo que tem vídeo aqui também, mas a gente não vai apresentar muitas telas, mas lá no site de vocês tem material, no YouTube, aí eu queria que você direcionasse, mas eu queria que você falasse um pouco dessa abrangência do Cata Cliente, para quem está entendendo, fala, legal, mas quero também usar isso. Como que exatamente o Cata Cliente pode me ajudar a prospectar lá dentro do LinkedIn? Então, o Cata Cliente ele é uma ferramenta que vai fazer
aquele trabalho mais braçal, vamos dizer assim, o que dá mais trabalho mesmo, né, de executar, que é convidar as pessoas-alvo, né, a partir de vamos começar antes. Então, a partir de um usuário que você tenha no LinkedIn, né, esse usuário vai amarrar ou vai vincular a sua conta com o usuário do CataCliente, né? Então você vai pegar as credenciais do seu LinkedIn e amarrar lá, configurar no CataCliente. A partir de então, você vai pegar uma lista que você vai montar no LinkedIn, segmentando o público-alvo de acordo com o critério, né? Meu foco é diretor de tecnologia, meu foco é o gestor comercial, enfim, vai usar os filtros que o próprio LinkedIn te oferece para fazer uma lista. Aí vai gerar uma lista lá com 500 alvos, por exemplo. Você vai copiar o URL que gera essa lista e aí no CataCliente você vai criar a sua campanha, né? O que é a campanha? É configurada para atender a conexão com pessoas que você não conhece, né? Então você vai jogar seu URL ali, vai dar um nome para ela e vai criar uma abordagem inicial, né? Então você vai ter que construir uma copy, né, de conexão. Lembrando sempre o seguinte, o LinkedIn não é um lugar para você vender diretamente. Ele é um lugar para você se relacionar com os profissionais importante. Daquele segmento que você quer chegar. Deixa eu só fazer um pontinho aqui, Alexandre, se você me permite. Por favor. A gente fala com gente aqui, profissionais que estão familiarizados com muitos termos, outros não, né? Mas a copy, basicamente, é um texto que você se vende, né? Um texto assim bem elaborado que vai te vender ou vender o teu negócio, né? Só para... É isso aí. É um texto que você constrói com a intenção de chamar a atenção da outra pessoa, do seu interlocutor, né? Para conquistar o que você deseja naquele momento. Então, quando você está lá dentro como é que é o fluxo no LinkedIn? Você pede conexão para alguém, isso no processo de conexão, né? Tem outros... vamos dizer assim, tem outras ações que você faz lá dentro, participar de grupos, seguir pessoas, postagens, né, de conteúdo. Não é nada disso. O que a gente faz é pegar uma lista que você gera a partir do LinkedIn e sair prospectando cada um daquela lista, né? Isso de forma escalada. Então, a ferramenta vai lá, vai falar assim, ei, fulano, né? Você pode usar a variável nome lá para chamar o Romualdo, vamos supor. Olá, Romualdo. Vi que você é CEO da empresa tal e gostaria de me conectar com você, né? Tornamos o LinkedIn um canal de aquisição de clientes constantes para o nosso negócio. Na sua empresa, a prospecção no LinkedIn é um desafio, por exemplo, né? Então, um texto de convite, ele é um texto curto, né? Normalmente 300 caracteres, e aí o Romualdo, quando receber meu convite dentro do LinkedIn, ele vai olhar, o Alexandre está falando de LinkedIn, é algo que me interessa, por isso que a segmentação é importante, né? Então, quando você faz uma segmentação, você tem que ter bem claro quem é o seu cliente-alvo lá, né? Então, o seu ICP, que o pessoal chama, né? Então, você monta o perfil ideal de cliente porque você vai falar coisas na copy que seja empático, né, com aquele público. Você sabe quais são as dores, você sabe como ele se comporta, você sabe o que ele, de repente, vai chamar a atenção dele de uma forma sutil. Então, é mais interessante você abordar ele trazendo os problemas comuns que ele passa, né, e você se mostrar como alguém especialista ou relevante naquele tópico, né, do que chegar vendendo ou querendo falar de tecnologia, nada disso. Então, você, educadamente, você manda um convite e aguarda um aceite, tá? Então, a ferramenta faz isso. Ela vai lá, vai convidar um por um dos 500, não tudo de uma vez, dentro de um ritmo que a ferramenta controla para você também não estourar os seus limites de... Como se fosse uma cadência, LinkedIn. No caso. Tem uma cadência. Isso. É uma cadência de convites que ela dispara, né? E aí, uma vez a pessoa aceitando, aí entra pro jogo, porque enquanto ela não te aceita, nada acontece. Uma vez ela te aceitando, a ferramenta vai verificar se a pessoa aceitou com ou sem resposta. Como a abordagem normalmente ela instiga, isso é o que a gente orienta quando a gente começa a fazer o onboarding da nossa ferramenta para os nossos clientes, né? Ela instiga uma pergunta, você quer se conectar, mas você também quer conversar com a pessoa, você quer criar um relacionamento, né? Então, se a pessoa não responde, aí você cria uma sequência posterior de outras mensagens
para aquecer aquela conversa, né? Então, você manda lá um videozinho no YouTube mais macro, falando um pouquinho dos problemas e tal, porque você não sabe em que momento da jornada de compra aquele contato se encontra, né? Então, trazendo aí o conceito da jornada de compra, o cara que não tem consciência do problema que ele está tendo, ele tem que criar essa consciência, e você vai aos pouquinhos, né, largando pílulas ali de consciência até ele perceber, opa, eu tenho esse problema. Quando ele percebe que ele tem esse problema, provavelmente ele vai lembrar de falar com você, né? Porque ele vai querer procurar o remédio, né? Exatamente. E você vira referência, você tá ali de alguma forma, né? Exato. E aí você fica cutucando o cara sempre, construindo um relacionamento, falando sobre coisas interessantes do ponto de vista dele, né? Não é chegar chegando. Né? E Alexandre, isso sempre via chat ali do LinkedIn. Perfeito, exatamente. Isso acontece 100% dentro do chat do LinkedIn. E no Kata Cliente, o que você enxerga é como se fosse uma caixa de entrada de e-mails, assim, vamos imaginar, né? Então, à medida que as pessoas vão aceitando, elas vão aparecendo ali na sua caixa e você tem um controle, vamos dizer assim, de lead score, tipo, esse cara respondeu algo interessante aqui, marca uma estrelinha, 2 ou 3. E esse é o gatilho para jogar para dentro do CRM. Né? Então, o Kata Cliente ele entrega até aí, ou seja, é aquele esforço de volumes de conversa com pessoas que estão num nível inicial de relacionamento, até o cara levantar a mão, ou o cara fazer uma pergunta, ou o cara amadurecer. No que aqueceu, né, no que surgiu, ou que você percebeu a mínima vontade do cara em dar sequência numa conversa, acabou, né? Digamos assim, sai do LinkedIn, porque ele pega ali os dados, né, que estão disponíveis, então você tem acesso ao e-mail, ao telefone, ao WhatsApp, né, os dados da empresa, isso tudo são informações que são compartilhadas no momento que ele te aceita. Né? É como se fosse uma troca de cartões de visita, né? Então você vai ter acesso a essas informações e aí você pode agendar uma reunião, você deve, né, agendar uma reunião. E aí, a partir desse ponto em diante, é pelo CRM, né, não mais com o Kata. Né? O Kata cumpriu o papel, que é manter um público lá de relacionamento ativo, com cadências espaçadas, né? Normalmente as minhas campanhas rodam 40 dias, né? Então vai uma mensagem de convite, aí o cara nem sempre aceita na hora, ele pode levar semanas para me aceitar. Isso é interessante também. Vamos supor que eu posso rodar várias campanhas. Eu posso ter tido uma campanha focada para um grupo de clientes-alvo que o discurso e o fluxo posterior é um, e o outro é diferente. Então, se esse cara lá da primeira campanha me aceitar 6 meses depois, a ferramenta identifica que aquele cara que aceitou é daquela campanha que tem que rodar um fluxo diferente. Então, ele entra no fluxo, mesmo aquela campanha não rodando mais, toda a cadência segue de acordo com a configuração inicial. Né? E eu vou ter um painel dentro do Kata que vai ficar fácil de eu enxergar quem é de onde e o que eu tenho que fazer. Né? E aí qualquer interação que aconteça do lado do contato, o Kata Cliente suspende tudo, né? Para você decidir o que fazer. Porque, vamos supor, você programou lá 5 mensagens, se ele respondeu na segunda, tem que ver o que ele respondeu, porque pode ser que não faça mais sentido o fluxo seguinte. Aí você vai olhar o que ele respondeu. Normalmente é assim, ó, você vai fazer uma abordagem, o cara vai te aceitar, né? Aí ele vai te dar, ou normalmente não vai te dar nenhuma resposta, aí segue o fluxo, ou ele vai te dar uma resposta neutra, uma resposta negativa, uma resposta positiva, com N variações dentro dessas 4 possibilidades. Né? A grande maioria não fala nada na primeira, eles vão começar a falar a partir da segunda, terceira, quarta abordagem. Né? Como todo relacionamento de prospecção, o vendedor não pode, né, desistir no início, né? Porque é lá pela 4ª, 5ª, 6ª, 7ª tentativa que você consegue desenrolar ali o relacionamento, né? Então é isso. Legal. Ele tira do vendedor todo esse esforço de ficar fazendo isso dentro do LinkedIn e te sobra um tempão para te fazer reuniões, fazer propostas, etc. Aí você vai se dedicar com quem está te dando atenção naquele momento. O resto é tudo programação.
Legal. Até queria pegar um gancho, não sei se o Henrique tem alguma pergunta, mas você falou de CRM, né? Porque basicamente o Catacliente ele faz uma parte do processo, né? E depois chega um momento que de fato entra um CRM, porque o cara é como se ele levantasse a mão, né? Vamos dizer assim. E até a gente construiu aqui com vocês essa integração, né? Indo pro Bittrex, vou pegar o Bittrex aqui como exemplo, mas a gente tá falando aqui de outras integrações que a gente vai construir junto aqui a partir da ConnectFink. E aí quando foi a conversa, ele basicamente levantou a mão, a gente traz para o CRM, traz aqui no caso do Bittrex, né, os dados desse cara, desse contato e um resumo da conversa, fala um pouco dessa integração, e aí eu queria até pegar um gancho e perguntar para o Henrique, essa questão para a gente, né, você vê como é importante, a gente fala de prospecção, fala de ação de vendas, mas se a ferramenta não estiver pronta já para integração com API, com tudo mais, sempre ela vai ficar isolada, né, Henrique, é o que a gente muito recebe aqui de demanda, né. Os clientes querem integrar, mas às vezes as ferramentas não se preparam, né? Sim, nesse caso é quase que uma necessidade, né, para complementar todo o processo, né, Alexandre? Hoje o Catacliente ele é parte de um processo maior, né? Então é quase que necessário vocês estarem se conectando a uma outra plataforma para ter um segmento dessa jornada. É quase que dividir ali, né, toda a questão de topo, meio e fundo de funil, por exemplo, né? Então, é tudo dentro do início ali para depois seguir todo o fluxo. Isso. A venda ela é ampla, né? Se você for pensar no processo de vendas, ele é muito grande, né? Ele começa, tu tem se for pensar no marketing junto, então maior ainda. Mas a prospecção, ela tem um papel de você qualificar os leads, né, ou chegar no lead que você quer, e a partir do momento que vamos dizer, lead, ele vira lead quando ele se interessa, né, mas até o cara é um prospect, ele tá indo, tu tá cutucando o cara, tá falando, tá mantendo um relacionamento. A partir do momento que você conquistou a reunião, o processo de prospecção, ele concluiu, né, e aí ele não é mais... Deu como sucesso, ele deu como um ganho, né? Acabou. Você conquistou o lead para seguir o fluxo de vendas, porque os indicadores são outros daí. Porque assim, a partir daí você vai monitorar outros ciclos, né? Você vai estar controlando metas de venda, né? Então, lá na prospecção você quer saber qual é a taxa de, no nosso caso, olhando o LinkedIn, o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com a taxa de aceite, né? Para ver quantos percentuais dos leads que eu estou convidando, dos prospects que eu estou convidando, está me aceitando, se a minha abordagem está boa, quantos estão me respondendo, em qual momento eles me respondem mais, se a minha copy está legal, e se eu estou tendo uma taxa de sucesso, de interesse, né? Então, esse público-alvo que eu segmentei está tendo uma taxa de interesse de 10%. Esse outro público que eu segmentei está com uma taxa de interesse de 5%. Então, entende que o sucesso da prospecção é apontar para o público certo, é você manter um relacionamento, aquecer esses caras, manter esses caras aquecidos e sempre informados e saber que você existe para resolver aquela dor, né? E assim que esses caras demonstrar um mínimo interesse, jogar para o outro processo. Aí passa a bola para o time de vendas, que aí o vendedor está mais preparado para pegar o cara interessado, fazer a reunião e dar o show, né? Mostrar o benefício, mostrar o produto, fechar negócio, etc. Dependendo da complexidade da venda, às vezes tem mais etapas ainda, né? Então tem um cara da pré-venda, que é o cara mais técnico, de repente, que vai entender o ambiente, que era o nosso negócio, o outro nosso negócio era assim, é assim, na verdade. Então tem um cara lá, engenheiro, analista, técnico, que tem que entender qual é a tecnologia que o cara usa para depois encaminhar para o time de vendas mesmo, né? Então, você separa os papéis, né? Conforme a gente está falando ali atrás do Receita Previsível, para criar escala, né? Então tu pega um vendedor que é um excelente fechador de negócio, vai botar ele para prospectar, cara, ele vai ficar muito feliz, né? Você queima a pessoa ali. O cara tem que prospectar para gerar, porque é a semente, né? Tu tá plantando ali, né? E aí tu tem que parar de vender para fazer esse negócio, porque senão amanhã não vai ter para quem vender. Então é improdutivo, né? E hoje, por exemplo, no Catacliente, você precisa apenas de um operador ali para fazer talvez toda essa estratégia. Também tem que ter uma estratégia, né? Como tu falou, tem que ter uma copy, tem que ter uma cadência, tem que ter vários tópicos do que abordar naquilo. Então tem que ter toda uma estratégia ali que talvez até uma pessoa apenas ali com conhecimento mais de marketing até, ela pode realizar, né? O cara do marketing ajuda na construção da copy, no ICP, né, na avaliação, mas tu precisa de alguém
um SDR é o cara ideal aí, tá? Ele tem que ficar trabalhando pelo menos 1 hora por dia nas mensagens, porque não adianta tu ter uma... monitorando, por exemplo, também, né? Exato. Isso é um negócio de longo prazo, né? Imagina o seguinte, a gente está falando de prospecção, que eu não conheço as pessoas, eu estou chegando em pessoas que talvez nem saibam que eu exista, ou eles nem sabem que aquela dor que eu estou tentando mostrar que ele tem, ele nem sabe que tem. Então, olha o tempo, isso aí pode levar meses até você conseguir ter um certo volume de pessoas na sua rede que se qualifiquem para ir adiante, né? Então, não é algo com resultado imediato e não é algo que vai dar resultado se você não trabalhar, né? Então, assim, infelizmente, né, você precisa trabalhar. Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Não adianta, é que nem você comprar, eu falo, né? É que nem você comprar uma esteira, né? Você quer ficar magrinho, você compra a esteira e não anda na esteira, só comprar a esteira e botar no quarto. Ou melhor, né? As pessoas que pagam a academia, mas não vão e acham que vão emagrecer. Exatamente. Daqui a pouco você está gastando um dinheiro e na verdade, você não tem, é um placebo, né? Você sabe que você não faz, aí você compra, não toma o remédio, e aí você acha que vai dar resultado, não vai. Você pode estar se justificando na cabeça, entrei na academia, beleza. Só que isso não vai te resolver. Você tem que frequentar, você tem que fazer o processo, né? Legal. Então, uma dúvida, funciona. Uma dúvida que eu fiquei, Alexandre, nesse processo todo, porque a forma que você fala, né, da ferramenta, né, essa integração com o LinkedIn e tudo mais, ela também depende de uma visão estratégica também, né, porque pode ser que a pessoa veja a ferramenta, quer prospectar, quer usar para estratégia de outbound, mas aí falta talvez aquela visão, falta aquele acompanhamento. Aí vocês acabam acompanhando ou ajudando, dando essas boas práticas aí também de outbound? Primeiros passos, talvez, né? Sim. O nosso time de CS, ele, enfim, dentro da ferramenta tem tipo uma academia ali, tem vários vídeos explicando do básico até, vamos dizer assim, um semi-avançado ali, né? Então a pessoa por si só consegue se desenvolver assistindo os vídeos, são vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí nós temos um time de CS que, além de estar qualificado para ajudar a construir, a usar o produto, eles também podem ajudar a construir a abordagem, né? Estratégia obviamente, em si. Obviamente a gente não domina todos os negócios, mas como a gente tem e teve experiência já de anos fazendo isso e também vários clientes que a gente ajuda, a gente tem uma facilidade de observar o processo, como está sendo usado a ferramenta dentro do negócio, né, e dar um melhor direcionamento, né? E a gente, quando percebe que tem pontos a serem, oportunidades a melhorar, a gente passa, né? Inclusive nós temos dentro da nossa estrutura, nós temos outros robôs que ficam acompanhando para ver se as campanhas dos nossos clientes estão performando. Se essas campanhas não estiverem performando, tem gatilhos que disparam comunicados ou por e-mail ou WhatsApp para o usuário dizendo, percebemos que essa semana que passou a sua campanha não performou como deveria. Quem sabe você troca a campanha, você quer conversar com algum CS, algum especialista para te ajudar. Então a gente é proativo nesse sentido, né, para ajudar o cliente a conquistar o objetivo, né, que é, no caso, uma reunião, né, ou várias reuniões, né. Então, dar o ganho, é uma quantidade maior de ganhos ali dentro do cada cliente para depois, de fato, ir para uma área mais de vendas, né. Isso, exatamente. A gente quer entregar a maior quantidade de oportunidades para vendas fazer negócio, né. E isso é vamos dizer assim, o core da ferramenta, tá? Mas ela tem outras, vamos dizer assim, tem outros insumos dela ali que você pode aproveitar. Hoje, por exemplo, na nossa empresa, somando todos os vendedores que nós temos dentro da plataforma, né, em todas as campanhas, a gente tem mais de 100 mil contatos que a gente fez e construiu relacionamento com diretores comerciais, gerentes comerciais, etc., né? Então, a gente tem o cartão de visita dessas pessoas todas, né? E seguidamente a gente usa essa lista que está ali dentro do Cata Cliente, a gente exporta e a gente segmenta essa lista. Por exemplo, eu quero agora vamos fazer uma ação focada no YouTube, com uma propaganda só para diretores comerciais. Aí a gente vai filtrar lá nos 100 mil que a gente tem, ou seja, a nossa nuvem de relacionamentos. Um lookalike, né?
lookalike. Então, perfil semelhante, a minha propaganda E é uma legal aí a complementação, agora tu tá falando do outbound com inbound também, né? Exatamente. Os aí dois se completam, né? Tu faz um remarketing em cima da tua base de relacionamento e esses caras, uma hora, quando pensarem, no meu caso, né, em prospecção no LinkedIn, eu tenho que fazer o máximo esforço possível para que eu seja uma das opções, né? E ele pode se lembrar de mim, né? Numa hora que ele tiver com a dor sentindo ali, vai dizer, opa, eu acho que tem um cara chato que fica me incomodando lá no LinkedIn e que eu já vi algumas propagandas no YouTube, até no Instagram me apareceu esses dias, eu acho que eu vou falar com eles. Né? Daqui a pouco não tá no TikTok também, tem que estar quase em todos os lugares hoje em dia, né? Em todos os lugares, exatamente. E o perfil do contato no LinkedIn normalmente é o mesmo e-mail, né, e o mesmo nome que a pessoa usa nas outras redes, né, no Google, lá na Meta, né, e tem dado muito certo esse trabalho de usar a base hipersegmentada que o LinkedIn te oferece, né, característico digamos assim, do outbound, onde você escolhe o seu público-alvo, né, juntando isso com lá o Instagram, por exemplo. É difícil, se você não tiver uma base, você vai começar a fazer dependendo do negócio, você vai tentar segmentar e não vai conseguir, né? Qual é o inbound normal de todo mundo? Você cria lá campanhas no Google, onde vem um monte de gente para o teu site, alguns vão preencher um formulário, aí você vai ter esses caras para remarketing. E aí você vai usar essa lista ou esse remarketing para fazer novas lookalike, novas campanhas. O problema é que vem gente muito desqualificada. Então tu acaba gastando dinheiro e esforço com gente que não interessa, né? No caso do LinkedIn, não. Se você fizer uma boa lista, uma boa segmentação e trabalhar os caras corretamente, esses caras vão dar base para você fazer suas campanhas de inbound de forma assertiva. E para nós foi uma surpresa gratificante ver que o Instagram hoje, para nós, gera leads muito mais qualificados e muito mais baratos do que o Google. Mas lógico, vindo do Catacliente, né? Um ponto legal aqui é que vocês mesmos são as próprias cobaias, né, Alexandre? Pelo que dá para perceber. Casa de Ferreira, Espelho de Ferro, né? Exatamente. Vocês usam a ferramenta, vocês formulam estratégias compartilhando aí, complementando entre o outbound e o inbound. Vocês são o próprio laboratório dentro disso, né? E aí por isso que funciona, né? Porque a gente sente a dor e a gente se remedia, né? Algumas coisas falham, outras funcionam, e as coisas que funcionam a gente leva depois para o mercado. Então fica muito legal de trabalhar dessa forma, porque eu vou estar ofertando aquilo que eu uso e que eu sei que dá certo. Então eu não estou empurrando nada para ninguém, né? Eu estou trazendo uma solução que vai ajudar as pessoas a atingir o resultado que a gente atinge. Então, se tu tem, por exemplo, o teu público-alvo está no LinkedIn, se tu tem um processo de vendas, né? Se tu tem um bom produto para oferecer que vai resolver realmente uma dor que o mercado tem, não tem como dar errado, né? É só fazer as coisas certinho que vai ter resultado, né? Cada um dentro do seu ciclo, né? O Catacliente tem ciclo de fechamento de 10, 15 dias, né? Agora tem outras situações que pode levar 90 dias, né? O ciclo de negócio, cada negócio tem o seu, né? Também não adianta eu entregar 20 oportunidades para um negócio que não tem um bom processo comercial, não tem um CRM ajustadinho lá, porque o que vai acontecer? Os caras vão receber aquele monte de lead e não vão avançar com nenhum, né? Sim, vai ser um baldezão, né? Inclusive, como vocês falam muito de social selling, a gente gravou um episódio aqui no 24Cast, foi o episódio 21, com a Gabi Gonçalo. Ela tem um livro, né? Junto com o Marcos, que é um outro cara que a gente também entrevistou por aqui, que é eu entrevistei ele no episódio 185, sobre vendas complexas. Então o assunto social selling, ele já tá aí na esteira há bastante tempo, né? Então vale a pena pesquisar mais e ir atrás, porque é um assunto bem, bem interessante. E cresceu muito depois da pandemia, né? Infelizmente essa pandemia ela veio, digamos assim, para a humanidade foi
terrível, mas de certa forma a gente teve que se adaptar, né, e criar soluções aí que nós estávamos já com o Kata Cliente quando começou a pandemia. Foi uma excelente oportunidade de crescimento para o nosso negócio e para outros negócios, né? Então, tem que estar social selling, você tem que usar ferramentas, você tem que estar se aperfeiçoando, você tem que estar consumindo conteúdo, né, de especialistas nessas áreas para você se manter, digamos, vivo aí no seu negócio e competitivo, né? Porque não tem como hoje em dia o cara não trabalhar dessa maneira, né? Fato. Legal, exatamente. Romualdo, eu não sei se faz sentido a gente só, para talvez fechar aqui, falar um pouquinho mais da integração de fato, né? A gente comentou em alguns momentos aqui, sim, mas, né, acho que vale a pena a gente deixar aqui como que a gente está integrando hoje com o Kata Cliente, integrando tanto com o Bitrix, né, hoje, mas também a possibilidade de integrar com outras plataformas, tanto CRMs ou plataformas aí que também podem auxiliar as empresas, né, para levar essas informações. Então, basicamente, né, falando ali de toda essa jornada que o Alexandre comentou, hoje, basicamente, quando o gatilho, né, Alexandre, para que seja enviado para um CRM é basicamente quando ele dá uma levantada de mão e o operador vai lá e coloca como tu falou, as estrelas score ali, né, o score ali. E aí, através do webhook, né, basicamente, ali ele é acionado que vai direcionar essas informações, né, toda ali desse contato, enfim, pro CRM, né? No caso, no Bitrix, ele vai analisar, a gente pode colocar tanto lá na entrada de lead, né, na entidade de lead que tem, ou também, né, em alguns momentos o cliente tem lá um funil específico de negócio, ele quer levar lá, então a gente poderia já gerar um contato e um deal ali, né, um negócio num funil específico. Então, basicamente, ele vai também analisar se existe, se não existe esse contato, vai atualizar essa informação, se existe, né, se não existe, ele vai criar uma nova lá dentro, tanto de oportunidade, quanto o contato, quanto também da aba de leads, né. E assim também para outros CRMs ali que a gente está aí, possivelmente se pode conectar, né, porque basicamente hoje a Kata Cliente, através do webhook, se conecta com qualquer tipo de plataformas que tenha um cunho ali para dar seguimento nesse processo comercial, né? Então facilita bastante a comunicação com outras plataformas. Perfeito, é exatamente isso. Dentro do Kata Cliente, todas as informações do relacionamento com o cliente, né, fica registrado, né? Então, todas as conversas. Você também tem alguns campos tipo tags que você pode criar, né? Então, daqui a pouco você sentiu que aquele cara ainda não está no momento, aí você cria lá uma etiqueta para ele, cliente alvo, mas frio, sei lá. Aí você vai classificando todo mundo dentro dessas etiquetas. Amanhã depois, se você quiser clicar lá no lead score desses caras, eles vão cair já dentro do webhook. Na verdade, né? É uma tecnologia, o webhook, né? Então é uma tecnologia aberta, né? Então é um padrão, é como se fosse um planilhão, né? Então tem lá colunas e linhas, né? E ele joga isso numa, vamos dizer assim, de uma forma web, né? E aí tem do outro lado um sistema que entende aquela informação e você só tem que montar um depara, né? Então, por exemplo, que você falou, né? Vou criar um deal dentro lá do CRM e aí além do deal vou trazer os dados do contato, os dados da empresa, eu já vou criar vamos dizer assim, um histórico da conversação, vou criar uma atividade futura para o vendedor, dá para montar aí de acordo com o que você tiver dentro do CRM, né? Exato. E o Kata Cliente transfere tudo isso nesse formato aberto, né? E aí a ferramenta que está recebendo isso, você programa como você quiser. Muito Maravilha. Bom. Gente, chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, muito legal, muito rico, as colocações aí do Alexandre, não somente de falar de integração e tal, mas muito também dessa questão dos insights que você trouxe, né, para usar uma estratégia de outbound ali dentro do Kata Cliente, né, baseado no LinkedIn, e também o quanto isso pode até impactar no inbound. Até antes da gente gravar aqui, eu e o Henrique tava falando sobre isso. Ele me perguntou, é inbound e outbound? Aí eu falei, não, mas pode ser só outbound. E aí ele foi a fundo e falou, acho que cruza, e realmente você acaba indo para esses dois cenários, né? Então é muito, muito legal
Alexandre, quem quiser saber mais da Cata Cliente, canais, materiais, se puder indicar aí pra gente. Isso, ó, quem quiser saber mais, a gente tem o nosso site www.catacliente.com.br. A gente vai deixar os links aqui nos materiais, tá? Isso, tem o fórum catacliente.com.br com dúvidas dos nossos assinantes, é aberto ali também. E também as redes sociais, né? A gente é @catacliente no Instagram. Né? A gente está publicando muito conteúdo interessante. Tem o nosso blog também, que a gente está trazendo essas informações de inbound, de outbound, de processo de vendas, até de como usar emojis para prospectar na copy. Né? Então, sim, tem conteúdo aberto aí. Né? Legal. E tem os contatos aí também. Fiquem à vontade de nos procurar, conversar com a gente. A gente está ansioso aí para ajudar todo mundo. Muito bom. Henrique, considerações aí? Não, tá tudo certo. Só também, né, falar aqui do canal aqui da Connect Thinking também, né, para seguir aqui, né, acompanhar os conteúdos que a gente faz aí voltado para o ambiente mais de integrações, né, enfim. E agradecer aí ao Alexandre também pelo bate-papo aí bastante rico de conhecimento, estratégias de marketing. Verdade. É isso, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. E espero encontrar vocês aí em outros conteúdos junto, Henrique e Alexandre. Opa, obrigado, Valeu, Romualdo. pessoal. Valeu, Henrique. Um grande abraço, pessoal.